Olá, enfos e enfas do mal. Eu sou Alê, o enfermeiro que lê. Vamos só ver aqui, funcionando tudo ok? Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre o PIC na pediatria. E para nós falarmos um pouquinho sobre isso, eu quero fazer uma ilustração aqui. Num certo lugar aí, onde faz neve, deve ser esses países altos aí, perto do Alasca, um homem teve que sair da sua casa para buscar mantimentos. Ele saiu ali no frio, e aí quando ele estava voltando para casa, ele sentiu que as pernas dele começavam a gelar. Ele pensou, eu acho que eu não vou conseguir chegar em casa. Meu Deus, me ajuda. Eu preciso de socorro, senão pode acontecer alguma coisa comigo. Só que na hora que ele estava passando ali, ele escutou um gemido, e aí ele viu que tinha uma pessoa caída no meio da estrada. Ele pensou, acho que Deus não entendeu o que eu falei. Eu preciso de ajuda e agora eu vou ter que ajudar mais uma pessoa. E aí ele pegou aquela pessoa, colocou nos ombros e começou a caminhar para sua casa. Ele chegou, né, muito fadigado, mas ele conseguiu levar aquela pessoa com ele. Quando ele colocou a pessoa ali deitada, quando ele ligou ali o aquecedor, e ele foi tirar aquela roupa, ele percebeu que ele estava suado. Na verdade, quem tinha salvo a vida dele era aquele ato que ele tinha feito. Então, quando nós temos o nosso paciente na nossa frente, nós estamos falando de tecnologia aqui, é claro, mas se a gente for falar só da tecnologia, é frio. Nós temos um ser humano ali, temos uma pessoa ali que nós cuidamos. E aí, às vezes a gente pensa assim, não, a gente está cuidando de alguém. Não, às vezes eles estão cuidando da gente também, a gente se torna mais humano. O nosso ser humano é aquecido quando nós cuidamos do nosso próximo. Então vamos lá. Então eu faço parte aí do Hospital Infantil Darcy Vargas. Tá? Para quem não conhece, é um hospital ali de especialidades, fica na região do Morumbi, tá? Mas é um hospital do estado. E nós temos ali algumas especialidades bem interessantes. Nossas especialidades aqui, oncologia, hematologia, cirurgia infantil, urologia, endocrinologia, nefro. Então essas são algumas das especialidades que nós atendemos no hospital. E a nossa história com o PIC, ela começa porque nós amamos a enfermagem. Eu sei que quando a gente começou aqui, né, uma das palavras aqui mencionadas é que os enfermeiros são muito criativos. Somos mesmo. Quando você trabalha no estado, você tem que ser mais criativo ainda, porque lá a coisa não é muito fácil. Bom, mesmo amando a profissão, não existe lugar perfeito, a gente sabe disso. Mesmo quando a gente está nas condições mais favoráveis possíveis, não existe lugar perfeito. Então, muitas vezes nós encontramos ainda, né, uma série de obstáculos que às vezes são obstáculos pelas condições financeiras da instituição onde nós trabalhamos, ou às vezes até pela incredulidade de alguns colegas da nossa profissão ou de outras profissões. Nós sabíamos lá há 10 anos atrás, nós sabíamos que existia uma coisa chamada PIC. Na verdade, nós tínhamos alguns PICs, principalmente ali utilizados na UTI, principalmente. Nós tínhamos alguns fornecedores que bravamente iam lá, né, tentar convencer a gente que era algo interessante para os nossos pacientes, mas a gente não utilizava assim de forma sistemática. Então, a gente conhecia, mas não utilizava muito bem. Bom, aí, lá há 10 anos atrás, a gente começou a ver algumas dificuldades com relação aos nossos catéteres. Porque ali é um hospital de especialidades, nós tínhamos os pacientes imunocomprometidos e muitos deles, quando nós passávamos os catéteres, acabavam tendo infecções e complicações devido ao acesso venoso. E nós começamos a pensar quem? Os enfermeiros. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que não teve nenhum médico que sentou com a gente e falou assim: por que vocês não tentam o PIC?
Não, a gente sentou os enfermeiros, a gente falou, por que a gente não tenta o PIC? E é engraçado porque, assim, naquela época, hoje a gente fala tão, né, tranquilamente sobre a questão do PIC, mas naquela época o próprio médico nem sabia direito. Não, mas por que vocês não colocam o porte? Para com essa besteira de tentar esse catéter aí. Eram as falas que a gente ouvia. Bom, e a gente pegou alguns produtos ali e começamos a fazer alguns testes. E, adivinha, pegamos o PIC e felicidade. Enfermeiros e PIC, tudo a ver. Não. Na verdade, foi um caos. Os nossos primeiros PICs eram PICs de punção direta. E aí já se apresentavam duas dificuldades aqui. Era muito difícil a gente fazer o procedimento, né? O Michel acabou de mostrar ali aquele bebezinho neonatal, ele nem consegue fazer muita coisa, nem mexe muito. Pega um sujeito desse aqui, começa a colocar aqueles panos assim em cima dele. Você nem consegue, né? A gente tentava até nos adolescentes, mas tem adolescentes que até hoje, depois daquelas tentativas que a gente fez, até hoje eles falam assim, vocês quiseram matar a gente. Outra coisa, a gente começou na oncologia, o que era extremamente complicado, porque as veias dos pacientes oncológicos já tinham uma série de complicações, eles já vinham com as veias muito difíceis. Então, nós tínhamos essa dificuldade. Bom, mas, diante da derrota, não é para a gente abaixar a cabeça e não fazer mais nada, né? Então, a gente continuou tentando. E a gente sabia muito bem que existiam, hoje tem um número maior de estudos, né, que apontam lá, que mostram esses PICs na pediatria. Mas naquela época ainda não tinham muitos. Se vocês forem olhar, dependendo da área, por exemplo, eu estou fazendo meu mestrado em PICs na pediatria oncológica. Tem poucos artigos, até mesmo fora do Brasil, tem poucos. Então naquela época, você imagina, 10 anos atrás tinha menos ainda. Então a gente se baseava bastante nos estudos com adultos. E aí a gente encontrou essa belezura aqui, né? Alguém falou pra gente que talvez isso funcionasse e fosse a solução dos nossos problemas. E olha que beleza! O que aconteceu? A gente começou a utilizar e a partir desse momento nós começamos a ter mais sucesso do que a gente estava tendo antes, porque a gente conseguia pelo menos passar o catéter, né? Mas a gente ainda continuou tendo problema que o paciente precisava estar imóvel, né? Muitas vezes a gente perdeu o material porque alguém chutou o material. E a equipe, ela insistia em fazer uma sedação muito leve, né? Alguns médicos até insistiam com a gente para usar o hidrato de cloral. E aí realmente não funcionava, né? Aí ficava mais ou menos assim, a negociação era perto disso daí, tá bom? Era perto, tá? Era bem complicado, né? Então, a gente também começou a trabalhar com as técnicas de sedação e fazer com que aqueles médicos que não possuíam, né, a vivência com a técnica de sedação nos ajudassem. Graças a Deus nós tivemos também, a gente adquiriu, na verdade a gente roubou uma enfermeira que trabalhava na UTI, ela está aqui, né? E ela veio e ela trouxe, que ela ainda mantinha o contato com os intensivistas e eles começaram a nos ajudar com a sedação. E aí eles entravam, né? A gente começava o procedimento, eles faziam aquela sedação caprichada e a gente conseguia então fazer o procedimento. E aí, né, o Michel falou aí de 95% de acerto, a gente quase 100%, viu, Michel? Quase. Então, a gente acertava em muitas das vezes e a gente ficava muito contente com isso. As taxas de infecção também melhoraram, né? Nossos últimos estudos aí, eles apontam um declínio. Quando eles têm um aumento, tem uma justificativa para isso, né? Às vezes a gente pega uns pacientes muito imunocomprometidos, ou às vezes a gente tem realmente algumas epidemias ali na área, mas realmente, no geral, nós tivemos uma diminuição da incidência de infecções, o que para nós foi muito interessante. E a gente também conseguiu permanecer com os pacientes oncológicos e hematológicos um tempo de permanência muito interessante.
Então alguns chegaram até quase 2 anos com o dispositivo. Vocês sabem que um paciente com leucemia, às vezes ele faz um longo período com o dispositivo, ele necessita daquilo ali para coletas, para administrar medicamentos, e para a gente foi muito interessante. E conseguimos! Só que depois que você cria, né, essa criança, né, agora você precisa estruturar a coisa. Então, a gente começou, né, a gente conseguiu construir um pouquinho dessa mureta quando a gente trouxe o dispositivo, e aí a gente começou a ganhar espaço, os médicos começaram a ver e falar, nossa, isso é muito bom, nós estamos gostando muito. Hoje os intensivistas não sobem mais para você dar, os próprios oncologistas aprenderam, pelo interesse que eles tiveram, né, foram atrás e estão muito contentes, mas aí a gente teve que criar essa estrutura, né? Isso que o Michel falou do treinamento, né, todas as coisas, são as bases que às vezes a gente que está ali pensando só no procedimento, a gente talvez não consiga enxergar, mas elas existem. Então a gente começou a estruturar então o nosso grupo, a gente fez o grupo dos insertadores, tá? Em 2015 esse grupo realmente ele foi estruturado. Ok, eu vou conseguir chegar lá. Não vou estourar o tempo não, que nem o Michel. E olha só, e aí a gente começou a fazer então os papéis, né? Os termos de consentimento com o procedimento, porque agora entrou sedação, entrou riscos ali que a gente precisava de uma autorização, né? As orientações sobre o PIC, né? Porque às vezes a gente chega para o acompanhante e fala assim, olha, o seu filho, sua filha vai precisar de um PIC. O que é? E aí a gente criou um dispositivo para poder orientar esses pais. E também, depois que a gente inseriu o catéter, a gente também tem esse dispositivo aqui, que é um dispositivo que orienta como é que eles vão fazer a manutenção, de quanto em quanto tempo eles vão voltar, né, e todas as orientações necessárias. Aqui nós criamos esse checklist. Isso aqui, gente, o representante jogava assim pra gente. É assim, viu, Michel? Ele joga assim pra gente, né? Seria bom vocês fazerem um checklist. E vai embora. Não, o que é isso, checklist? E aí a gente criou o nosso checklist, né? Para auxiliar, né? A gente ter as etapas definidas aí do procedimento. E também nós criamos uma carteirinha para acompanhamento desses catéteres para a gente conseguir fazer esse acompanhamento aí de uma maneira mais efetiva. Eu concluo dizendo o seguinte, né, que nós tivemos o reconhecimento, né, nós fomos do desconhecido para o conhecido, né, para os nossos colegas ali de profissão, e hoje a gente tem uma demanda muito grande, uma demanda maior do que o número de catéteres que a gente tem. Infelizmente, a gente faz algum tempo que o governo não fornece os catéteres, então toda semana tem um pedido de catéter lá para a gente e a gente não tem um dispositivo para passar. A gente viu que realmente o PIC, comparado aos outros dispositivos, apresentou um número menor de complicações, o que para a gente é uma felicidade tremenda, e ele é um dispositivo que humaniza e dá qualidade de vida. Meus colegas estão de prova aí para falar para vocês que muitos acompanhantes, até pacientes mesmo, pedem um catéter para a gente. Isso para a gente é um prazer tremendo. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado.